Olá! Hoje, mais uma aula de Técnica Dietética 1, com um tema muito importante, que com certeza é muito mais aplicado, com melhor aprendizado, quando pudermos realizar a prática no nosso laboratório de Técnica Dietética 1. O tema da aula de hoje são pesos e medidas. Então, nós vamos ter uma ideia de qual a importância e como realizar a pesagem e as medidas de uma maneira correta dos alimentos para propor, principalmente, uma padronização das receitas. Bom, pessoal, a quantidade de alimentos em peso, ela pode ser expressada sempre de duas formas. Então, são sempre dois nomes que nós vamos utilizar para expressar a quantidade dos alimentos. A primeira forma é conhecida como peso bruto e a outra como peso líquido. Vamos entender, então, o que é o peso bruto e o que é o peso líquido. O peso bruto, gente, é o peso do alimento em sua forma de aquisição. Então, vocês pensem assim, o jeito, a forma do alimento que eu compro, que eu adquiro, é o peso bruto. Esse alimento com casca, esse alimento com sementes, esse alimento com caroço, é o peso bruto deste alimento. Depois, a outra definição, que é conhecida como peso líquido, é o peso do alimento, gente, após a sua limpeza. Então, quando este alimento ele já foi limpo, e vocês sabem, nós conhecemos isso como pré-preparo. Então, esse alimento ele já foi limpo, ele já está pronto para ser utilizado, ele já está pronto para ir para o preparo. Então, é o alimento limpo, pronto para ser utilizado, sem cascas, sem sementes, sem caroço, sem sujidades, né? Isso é o alimento no seu peso líquido. Quando pensamos em pesos e medidas, né, qual é o objetivo que a técnica dietética tem em nos ensinar como fazer a pesagem correta dos alimentos? Gente, na verdade, a técnica dietética, ela desenvolveu métodos para a pesagem, certo? Para a gente minimizar, para a gente diminuir as variações das medidas. Para que com isso também nós consigamos uma padronização das receitas, porque peso é peso, acabou, o número é exato. Então, existem formas e métodos corretos que vamos ver aqui para a gente conseguir o mínimo de variação possível. E para que essa receita saia sempre igual, da mesma forma, que agrade o meu cliente, né? Que satisfaça e que eu tenha o produto final sempre do mesmo jeito. Uma outra forma, gente, que existe para fazer a medição dos alimentos, não que essa forma está errada, por favor, não pensem nisso, mas nós vamos ver, né, os pontos positivos e os pontos negativos disso, é a utilização das medidas caseiras, tá? As medidas caseiras, xícaras, copos, pratos, talheres, pires, isso tudo conhecido como medida caseira, nós também podemos falar que é uma forma, né, de nós realizarmos aí a medição dos alimentos. Bom, vamos pensar primeiro na medida caseira, que é o método mais tranquilo, mais fácil e tudo mais. Quais seriam as vantagens de a gente utilizar a medida caseira? Gente, vantagem, disponibilidade, é um utensílio, né, que todos temos em casa, então é de fácil uso, ok? Então entra aí em disponibilidade e a facilidade do seu uso. Baixo custo,
né? O custo é bem em conta, mesmo se vocês pensarem, né, nos copos medidores, nas colheres que hoje em dia já vende para gente os conjuntinhos, todos aí medidores, eles são também de baixo custo. E rapidez de uso, porque tá ali, tá na mão, tá facinho, é só eu pegar e utilizar. Por quê, né? Porque mesmo com estas vantagens, as medidas caseiras ainda não superam a pesagem dos alimentos, pensando em balança, ou a medição deles, pensando aí num recipiente com volume, num becker e tal. Porque, gente, eu posso ter nessa despadronização, ok? Eu posso resultar aí em um produto final diferente a cada receita. Porque a receita fala colher de sopa, ok. A minha colher de sopa, nossa, generosa, né? Grandona. Ai, eu quero até que forme um morrinho. Eu ligo para minha irmã e falo, viu, por favor, faz um bolo. Ela quer saber como que é o bolo, eu passo toda essa receita para ela. A hora que ela vai medir a colher de sopa dela, né? Meio michuruca, né? É a mesma coisa? Não é, tá? Então, eu acabo tendo aí pesagens diferentes, porque as medidas não foram padronizadas, tornando mais difícil, como fala aqui no slide, o controle da qualidade, da quantidade e do custo, tá? Porque foge da nossa padronização. Então, pense assim, que a medida caseira, ao mesmo tempo que ela é fácil, ela é barata, todo mundo é barato, todo mundo tem e tal, né? Ela pode propor aí, como existem diferentes tamanhos, e também depende muito de quem realiza, né? Essa medida caseira, ela vai acontecer essa variação na medida dos ingredientes, isso não é interessante. Bom, por isso, né, para nós tentarmos e buscarmos e conseguirmos a padronização das receitas, a gente usa instrumentos que são chamados, né, de instrumentos com capacidade de medidas padronizadas, que me deem a medida com exatidão, que sejam exatos e precisos naquilo que eles medem. Por isso a gente busca daí as balanças, as provetas, muito utilizadas aí para o pessoal de química, de farmácia, né? Nesses laboratórios, com certeza é um instrumento de uso, e recipientes graduados, tá? Que são aqueles recipientes ali que a gente vê, né? Com toda a graduação. Se eu quero uma medida exata, então, eu devo buscar esses instrumentos, gente, sempre, tá? Olhe lá. Para alimentos, utilizam-se balanças digitais ou eletrônicas de precisão. Então, a balança, não a balança, aqui nós não estamos tratando, né, da balança antropométrica, tem até uma aqui atrás de mim, se vocês estiverem vendo aqui no vídeo, mas aqui a balança mesmo para a cozinha, para alimentos, certo? Ela precisa ser uma balança de precisão. Algumas dicas que vocês percebem aí. Verificar a capacidade da balança. Toda balança, gente, tem uma capacidade mínima e máxima. Para uma cozinha, né? Acredito aí também vai depender muito da quantidade de alimentos que eu vou produzir, mas eu quero que vocês pensem comigo no laboratório de técnica dietética, né? Essas balanças aí variam de 1 a 5 quilos. É muito legal eu ter uma balança, né, que consiga atingir pelo menos aí uma pesagem de 5 quilos para alimentos, certo? Sempre verificar a voltagem, né, desta balança, porque corremos o risco de ela queimá-la, e também a regulagem dela com frequência, né, para ela sempre estar no peso correto. Zerar e nivelar a balança, eu vou falar alguns passos aqui para vocês, né? Para a gente poder pesar os alimentos. Nós vamos passo por passo agora.
Se nós pensarmos aí os procedimentos para a pesagem, eu vou falar primeiro um exemplo, certo? E esse primeiro exemplo aqui nós não vamos utilizar o tara da balança, o T de tara, tá? E depois, num outro procedimento, nós vamos usar aí esse procedimento de tarar a balança, tá? Então, em primeiro lugar, observo, vejo se essa balança está zerada, está nivelada, ela tem que estar numa superfície, né, plana, ok? Para ela estar aí apta para a gente realizar essa pesagem. Verificar o modo de indicação do peso no equipamento, a fim de evitar os erros nas anotações das quantidades. A maioria das balanças com capacidade maior do que 1 quilo, que é necessário, né, gente? Expressa o peso no visor da seguinte forma. Então, olhem aqui no slide, né? Geralmente tá o número e o ponto, né? Aqui eu pus o 0, né? Mas tá o número e o ponto, ela expressa para nós já em quilos, kg. E às vezes estão os zeros, né? Sem o ponto ali, ela vai expressar aí o número para nós em gramas. Então, eu preciso saber, olha, essa resposta que essa balança está me dando no visor, está em quilo ou está em grama? Para a gente não errar, certo? Pesagem dos alimentos usando um recipiente medidor. Então, vou pegar um recipiente que vai me ajudar a fazer essa medida, certo? E como pesar? Vou zerar, essa balança está no nível, belezinha. Eu devo primeiro pesar o recipiente e anotar e registrar o seu valor, ok? Depois, vou adicionar o alimento ao recipiente, que já vamos ver os detalhes de como deve ser adicionado. E daí? Daí eu preciso subtrair, eu preciso tirar, né, o peso do recipiente para eu ficar somente com o peso do alimento obtido. Esse é um procedimento. Um outro procedimento que hoje em dia ele acaba sendo mais usado, porque as balanças, né, praticamente hoje todas têm aí o botãozinho da tara, e se você não precisa por algum dado, né, para registrar isso em alguma coisa, saber o peso do recipiente, você só precisa direto já do peso do alimento. O que que você faz? Você utiliza o botão T, o botão da tara. O que que esse botão vai fazer, gente? Ele vai desconsiderar, né, já para nós, o peso do recipiente que eu estou usando e vai registrar para a gente apenas o peso do alimento que estamos pesando. Então, é muito legal, certo? Olhe bem, zerar e nivelar a balança, colocar o recipiente medidor sobre a balança, aperto o botão tara. A hora que eu aperto o botão tara, o que que ele faz, né? Ela retorna ao zero, por quê? Ela descontou, ela anulou o peso do recipiente. Daí eu vou colocar o alimento ali que eu quero pesar, tá? E o peso do alimento e o peso que eu vou obter, que está ali, né, no visor da balança, é apenas o peso do alimento. Então, é muito tranquilo a gente fazer desta forma, ok? Vamos começar pensando em alimentos secos. Então, nós vamos falar aqui de 3 classificações de alimentos, tá? Alimentos secos, alimentos líquidos e depois alimentos pastosos. Então, dessas 3 possibilidades, né, para nós pesarmos os alimentos. Primeiro lugar, alimentos secos. Exemplos que eu pus para vocês: farinha, açúcar, aveia, grãos, pós, né? Tudo que for pó, pedaços, tudo que for tablete, isso são alimentos secos, ok? Sólidos, secos ou sólidos. Homogeneizar o alimento, tá? Então, deixar o alimento homogêneo, porque às vezes ele não está muito bem misturado. Com o auxílio de uma colher, né? Eu devo colocar com o auxílio de uma colher para a medida padrão, para eu poder fazer essa medida.
Um detalhe importantíssimo é que os alimentos secos, eles não devem ser pressionados e nem batidos para serem misturados. Então, eu vou colocando esse alimento que já está homogeneizado, misturado, mas sem apertar, não podemos, e sem bater. Se vocês perceberem, gente, que os alimentos eles estão apresentando grumos, sabe? Tá meio empedradinho, tem alguma coisinha, é interessante peneirar. Então, vocês percebam que peneirar não é uma obrigatoriedade, tá? Mas mais nesses casos, né? Para o alimento sair só ele mesmo, bem assim, bem limpinho, sem grumo, sem nada. Nivelar com uma espátula ou com o ponto cego de uma faca, certo? E pesar em balança de precisão. Então, nunca deixo, gente, aquele morro que eu falei para vocês da minha colher, lembram? Eu sempre devo nivelar esse recipiente. Tem uma foto aí que nos ajuda, né, a entender esse nivelamento, certo? Eles devem ser cheios por completo, né? E com a ajuda de uma espátula ou lado cego de uma faca, nivelo, retirando o excesso. O ingrediente não deve ser retirado da lata ou do pacote com o utensílio de medição. Então, não é correto eu vir já com a colher, sabe, que eu vou medir? Igual essa que vocês estão vendo aqui na foto, enfiar essa colher lá na minha lata de farinha, por exemplo, ou no meu recipiente de farinha, e ó, e daí nivelar e pesar. Por quê? Porque nisso, gente, eu não sei se essa farinha tá bem homogeneizada e tal. Então, é legal com uma colher, né, eu colocar no recipiente que eu vou medir, que eu vou pesar, ok? Não bato, não acalco, nivelo para pesar, certo? Tão secos, acredito que é bem tranquilo, né? A gente só faz, a gente só peneira, né? Se achar necessário, se houver a presença de grumos, super tranquilo. Vamos pensar nos alimentos líquidos agora. Técnica para a pesagem de alimentos líquidos. Colocá-los nos utensílios onde serão pesados e, em seguida, transferidos para medidores de vidro com graduação. Então, é muito correto nós utilizarmos aqueles instrumentos graduados, né? Onde vem mostrando para nós ml e litro. Se eu estou, gente, fazendo, por exemplo, uma testagem de receita, se eu trabalho com uma cozinha experimental de uma empresa, com certeza eu vou ter aí esse instrumento da proveta, né, que é toda graduada para poder ler, fazer a leitura desse volume. Se eu achar que está difícil, né, para não ter perigo de derrubar esse líquido, eu posso encher aí com o auxílio de um funil, se eu achar necessário. Bom, os passos que eu coloco para vocês aqui. Despejar lentamente o líquido até um completo preenchimento do utensílio de medida. É importante, gente, que este utensílio, né, ele esteja numa superfície plana. Isso está aqui no líquido, no item 3, ok? Por quê? Porque se eu coloco no ar, né? Qualquer balanço que eu faço, o que acontece aqui com o meu líquido? Ele é todo, ele sai do nível, ele deixa de ficar nivelado, ok? Ele fica no desnível, então tem que ser no lugar plano. Olhe lá, transferido o líquido para um medidor de vidro com graduação para aferição do volume, porque a receita provavelmente fale para mim em volumes. Quantos ml de água, quantos ml de óleo, quantos ml de leite. Então, eu transfiro para eu aferir o volume num local plano, sobre uma bancada, sobre uma mesa, desta forma, gente. A superfície do líquido dentro do recipiente medidor formará uma curva, e esta curva, ela tem o nome de menisco. Então, no momento que o líquido parou,
ela tende a formar uma curva. Olhem a figura aqui a seguir, tá? Vocês percebem essa curvinha que está formando. Esta curvinha, ela é chamada de menisco. Olha que legal. Eu olho, né, com os olhos, porque está numa superfície plana, ao nível do menisco e a tomada de medida da parte inferior. Então, percebam o risquinho que está aqui no slide, tá? Eu não vou olhar na parte superior do menisco, porque vai estar errado a medição do meu volume, porque o menisco ele faz isso, gente. Então, eu tenho que olhar na parte inferior do menisco, ok? Bom, uma coisa que dá para nós fazermos, é correto nós fazermos, tá? Nós vamos usar isso principalmente para óleo. Nós vamos fazer depois, fiquem tranquilos. É a medida da densidade dos alimentos, tá? Por quê? Por quê? Os alimentos líquidos, pessoal, nem todos têm o mesmo peso, que é a sua massa, igual ao seu volume. Então, percebam aqui a fórmula, ó. Densidade é igual a massa dividido por volume. O que é o massa? É o peso, ok? Expresso em gramas e tal. E o que é o volume? É a quantidade para mim, né? Que eu olho aí no meu instrumento que tem as graduações. Então, o meu volume é litro, ml. Então, não significa, gente, jamais que 1 litro de óleo, ou, pensem no frasco comigo, 900 ml de óleo serão 900 gramas. Não serão, tá? Porque é diferente a massa do óleo do seu volume. Então, é muito interessante nós aprendermos, né? E vamos praticar depois a realização da densidade do alimento. E, por fim, o último grupo de alimentos nossos aqui são os alimentos pastosos, tá? Medição aí dos alimentos pastosos e gordurosos, como? Coloquei alguns exemplos para vocês. Doce de leite, manteiga, a margarina, claro, a banha, a maionese, todos os que tiverem esse aspecto, né, gorduroso, pastoso. Primeiro lugar, primeira coisa importantíssima é que estes alimentos, a pesagem deles deve ser realizada em temperatura ambiente. Então, se está na geladeira, que provavelmente muita coisa vai estar, eu retiro antes para realizar a pesagem correta. Deve estar a temperatura ambiente. Outra coisa, né? Coloco no utensílio padronizado que eu vou pesar, sempre com a ajuda, com o auxílio de uma colher. Ok, gente? Muito importante. E vocês percebam também que o uso desses instrumentos, né, também é para estar evitando contaminação dos alimentos. Bom, pressionar o alimento a cada adição. Então, olha a diferença aqui para os alimentos secos que vocês já viram. Aqui, a cada adição, a cada colher, por exemplo, que eu estou adicionando no recipiente que eu vou pesar, eu devo fazer o quê? Eu devo pressionar, devo apertar, a fim de acomodá-lo para evitar a formação de bolhas e espaço vazio. Então, aqui eu preciso tentar preencher bem certinho esse recipiente para não aparecer bolhas e não aparecer espaço vazio. Da mesma forma, depois que eu preenchi, a superfície deve ser também nivelada, certo? Ou com uma espátula ou com um lado cego de uma faca e pesar na balança de precisão para termos o peso exato do alimento. Bom, para que os procedimentos de pesagem de medição de ingredientes sejam adequados, é essencial o conhecimento da capacidade volumétrica dos utensílios.
Então, a gente saber quanto cabe naquele utensílio, fazer o teste antes, ter os copos medidores, certo? Para a gente conseguir aí padronizar as medidas. Assim é possível saber a densidade do alimento, né? Pensando nessa diferença que ele tem em gramas e em volume, que nós já falamos, e estimar a quantidade desse ingrediente para qualquer utensílio que a gente queira usar na nossa preparação. Muito interessante, né, gente? Essas técnicas aí para pesagem dos alimentos. Então, nós estamos caminhando desta forma. Estamos primeiro, vimos o que é a técnica dietética, os seus objetivos, a sua importância. Depois caminhamos para as técnicas de pré-preparo. Então, nós entendemos aí o que é o pré-preparo fundamental, né, na produção das receitas, principalmente hoje, pensando aí em peso bruto e em peso líquido. Tudo isso faz parte de pré-preparo, certo? Nós vimos que no pré-preparo nós podemos fazer tanto métodos de divisão de alimentos, quanto métodos de união de alimentos, ok? Caminhamos mais um pouco em outra aula, falando um pouquinho sobre os métodos de preparo, aonde a gente enfatizou e estudou e conheceu os métodos de cocção. Então, nós trabalhamos aí, né, com a importância do preparo. Será que altera o valor nutricional? Será que altera o sabor? Como que ele funciona? E os tipos de calor que nós estudamos, ok? Calor úmido, né? O calor seco, o calor misto, o calor pelo uso do micro-ondas. Então, esse caminho nós estamos fazendo. E hoje, técnicas adequadas para e corretas, né? Para a mensuração dos alimentos, para a pesagem dos alimentos. Dividimos aí os grupos em alimentos secos, alimentos líquidos e alimentos pastosos, certo? A Pro usou muito, né, esse livro que ela gosta bastante aí, Seleção e Preparo de Alimentos, Gastronomia e Nutrição, um livro muito legal. Trabalhei bastante aí esse conteúdo da nossa aula usando esta bibliografia tão querida e tão importante. Bom, gente, gostaria de finalizar nossa aula, né, pedindo para vocês com muito carinho assistirem os vídeos propostos aí na nossa aula, vídeos que nós temos no YouTube, que demonstrem pelo menos essa parte visual para a gente da pesagem e medição correta dos alimentos para conseguirmos aí uma padronização interessante e importante das nossas receitas. Combinado? Um beijo para vocês, bons estudos, até a próxima aula, fiquem com Deus.